Bom, estamos iniciando mais um podcast do JGM Advogados. Hoje eu conto com a presença do meu sócio, Felipe Lira. A gente vai tratar sobre um tema de grande relevância para a atividade profissional na área médica, para profissionais que exercem atividade liberal, como médicos, mas também para aqueles que integram sociedades de médicos, né, participando de pessoas jurídicas. Então, hoje a gente tem vários formatos. Esse âmbito da atividade médica tem se expandido significativamente e muitos profissionais têm buscado se associar com outros profissionais da mesma área para se organizar através de sociedades. Eu queria que você passasse, Felipe, um pouco da experiência, né, do escritório e a sua experiência especificamente, trabalhando como integrante da área do contencioso civil do escritório, sobre essa experiência da formação da estrutura jurídica de sociedades de profissionais especificamente da área médica. Olá. O profissional da saúde, ele fica muito no dilema quando ele quer iniciar no mercado e, às vezes, qual o caminho a seguir. E, muitas vezes, ele pensa em se preparar para ser um concursado, de ser um funcionário CLT, sendo empregado, sendo um prestador de serviço autônomo e sendo um médico pessoa jurídica, que é a popularmente conhecida como PJ. Inclusive, muitos profissionais dessa área, eles sequer sabem que eles podem constituir um CNPJ e ser uma pessoa jurídica. Segundo até um dado do IBGE do ano passado, de 2022, fazendo um comparativo com o ano de 2021, houve um grande aumento de profissionais que migraram, que decidiram passar para a área da pessoa jurídica. Foi em torno do aumento de 20%, que isso equivale em torno de 2 milhões de profissionais. Isso está diretamente ligado aos benefícios que a pessoa jurídica proporciona. Inclusive, pegando dados de alguns anos atrás, de 2018, segundo o censo demográfico, cerca de 50% dos profissionais da área da saúde, eles já focam em ter uma clínica particular e hoje, mais do que nunca, está tendo foco também de participar, inclusive, de sociedades nos próprios hospitais. A gente verifica que o mercado da medicina está muito aquecido no Brasil, né? Grandes redes hospitalares expandindo, né? Inclusive com participação de fundos de investimento. E aí vem a curiosidade pelos próprios profissionais, né? Qual a estrutura jurídica mais adequada para se formar, né? Para se juntar com outros profissionais, né? O tipo societário. Então, como é que você tem visto esse movimento em relação às estruturas jurídicas, né? Que estão à disposição, né? Inclusive até por conta da modificação na legislação que vem ocorrendo, até para facilitar o exercício da atividade profissional através de uma pessoa jurídica e, às vezes, até não necessariamente como uma sociedade, né? Dentre as opções para os profissionais da área da saúde, as principais tem a Sociedade Empresarial Limitada, que nessa sociedade o médico ele precisa ter outros sócios, mas não necessariamente que esses sócios também façam parte da área da saúde. O que é muito importante porque ele pode ter um administrador como sócio, pode ter um gestor como sócio. E uma outra grande inovação, que é porque até 2019, os médicos, para que eles possam constituir uma pessoa jurídica, eles obrigatoriamente tinham que ter uma sociedade com sócios, e com a inovação que houve com a Lei 13.874 de 2019, foi criada a SLU. O que é que isso significa? A Sociedade Limitada Unipessoal. E nesse tipo de sociedade, faz com que o médico ele seja o proprietário do seu próprio negócio. Ele não precisa ter sócios, inclusive não tem um capital social mínimo exigido. É uma coisa interessante, Felipe, que a gente vem observando, né, nesses mais de 30 anos que o escritório trabalha com diversas atividades econômicas, empresariais, é que a gente verificava que o perfil do médico também vem modificando, né? Aquele médico tradicional que tinha um consultório, que atendia sozinho,
e ele passou a trabalhar com outros colegas, formando sociedades, formando grupos médicos, né, formando sociedades hospitalares, inclusive. E vamos dizer, nessa modificação a gente viu também os médicos adquirindo o perfil de gestor, né? Porque não necessariamente você ser médico, você advogado, você contabilista, que você terá necessariamente a aptidão para exercer a gestão enquanto integrante de uma sociedade empresarial, médica, e os médicos vêm fazendo esse movimento, né, de investir numa carreira de gestor médico. Então, essas estruturas hospitalares têm favorecido também o exercício da medicina, né? Como é que você vê, né, dentro da nossa experiência, né, dentro da experiência que você vem tendo com a classe médica, a segurança jurídica que eles passaram a ter na formação desses grupos de sociedades empresárias, né? Esse grande aumento que está havendo nessa migração do médico profissional, pessoa física para o pessoa jurídica, ele é por conta de fato das vantagens que acontecem nessa transformação. Dentre elas, para o médico ele ter uma maior flexibilidade de como, onde prestar seus serviços, uma possibilidade de uma maior rentabilidade, de um maior faturamento, a possibilidade do médico fazer parte de licitações, convênios. E um grande ponto é a própria redução da carga tributária. Fazendo um comparativo, o médico, ele como pessoa física, ele tem que fazer o tributo do imposto sobre a renda de 27,5%. Já quando ele faz essa migração, se o médico for uma pessoa jurídica, dependendo do regime fiscal escolhido, ele pode pagar até 6% de tributo ou até 15,5% de tributo. Demonstrando que há uma grande diferença nessa alteração. E dentro dessa profissionalização, né, da atividade da medicina, a gente também vê sobre o aspecto da segurança, né? Então, especificamente trabalhando, né, nessa área de gestão de casos e processos relacionados à atividade da medicina, qual o conselho que você daria para aqueles médicos que exercem individualmente e desejam ter mais uma segurança maior, uma segurança jurídica maior em relação ao próprio exercício da medicina, né? Que é uma coisa que é uma preocupação de todas as áreas, mais especificamente na medicina, né? Especialmente no momento que a gente viveu, né? Durante a pandemia e agora no momento pós-pandemia, esse olhar sobre a relevância, né, que a atividade profissional da medicina tem. Como é que você daria conselhos em relação a essa criação dessas estruturas jurídicas para os médicos, para até uma proteção em relação a essa demanda e esse alto grau de especialização que hoje existe, né? O grande ponto é o planejamento. Para o médico ele querer fazer essa alteração, essa virada de ser de pessoa física para pessoa jurídica, primeiro ele tem que pensar num faturamento que ele pode ser obtido. Mas, para isso, o grande ponto, como dito, é o planejamento. Ele tem que ter um planejamento tributário, ele tem que ter um planejamento jurídico para que seja analisado toda a operação, todos os cenários possíveis, para que, assim, ele alcance a rentabilidade que ele procura, como também tenha a redução da carga tributária almejada, para que ele possa aproveitar todas as vantagens que são permitidas por lei. A gente está vendo aqui que tem pontos bastante relevantes, né, em relação à estruturação jurídica dos profissionais da área médica, né, trazidos aqui, né, nesse bate-papo com o Felipe, em relação a você dividir responsabilidades, o médico dividir responsabilidades através da reunião com outros profissionais, né, a segurança jurídica, como você falou, o impacto tributário, né, a economia tributária que pode ocorrer. E a gente observa também, Felipe, que a legislação também evolui, né? A legislação vai se adequando à nova realidade. Então, quais os pontos assim que você traz de maior relevância em relação à modernização da legislação, especificamente tributária, que beneficiou a atividade da medicina, né? O profissional da saúde ele tem que seguir um regime fiscal.
Dentro desse regime fiscal, podem ser o lucro real, o lucro presumido ou o simples nacional, o mais utilizado pelos profissionais da área da saúde. Porque, como o próprio nome já diz, é um regime simplificado para apuração e cálculo do tributo, que ele é feito por um formulário único e pode pagar até 8 tributos. E até 2017, esse regime não era muito vantajoso para o profissional da saúde, porque ele obrigatoriamente tinha que possuir sócios, às vezes o faturamento era elevado e acabava por não compensar você seguir esse regime. Mas com a alteração na legislação em 2018, houve algumas relevantes mudanças, como por exemplo, para o médico ele seguir a pessoa jurídica pelo Simples Nacional, anteriormente o teto ele tinha que ter um faturamento de 3,6 milhões. Agora já é de 4,8 milhões. E um outro dado também importante é que, por exemplo, a alíquota é diferente. Até 2017, se o médico, a pessoa jurídica, ele tivesse um faturamento anual de 360 e um outro médico, uma outra pessoa jurídica, tivesse um faturamento de 180, acabavam que pagavam o mesmo valor do tributo. E com essa alíquota diferente, passou a ser uma cobrança mais justa. Outro ponto relevante, Felipe, até aproveitando a sua experiência também, né, que você durante anos também trabalhou na área de direito do trabalho e trazendo essa experiência, né, a gente tem que também levar em consideração o profissional da medicina que exerce a relação profissional como seletista, né, numa relação de trabalho, de empregador e empregado. Como é que o que você traria para esses médicos que exercem a atividade dessa forma, né, como empregado, e sobre essa perspectiva do que a gente está discutindo, sobre as novas possibilidades, né, de se criar sociedades e alterar o seu sistema, o seu regime de trabalho e abrir uma outra perspectiva de profissional, né? Com relação ao médico seletista, dentro do nicho de opções, são os que estão tendo a migração para a pessoa jurídica. Como já dito, de fato, são os benefícios que são agregados. Para o médico ele sair da profissão de funcionário empregado, para ele ser diretor de uma clínica, ele fazer parte de um quadro da sociedade no hospital, isso é extremamente relevante e faz com que mude toda a perspectiva do profissional. Ele vai almejar outros nichos, inclusive de gestão, fazendo só agregar na sua própria profissão. Eu agradeço muito essa contribuição, essas ideias que o Felipe trouxe aqui, e o que a gente tem visto mesmo, não só na área da medicina, mas em outras áreas, é o que hoje está sendo chamado dos soft skills, né? Tem o hard skill, que é o conhecimento próprio da atividade profissional, como da medicina, mas tem os soft skills, que são os outros conhecimentos que você adquire para o exercício da atividade, né? E na atividade da medicina, a gente vê hoje vários profissionais da área médica tendo uma postura como investidores, como empresários, né? E isso abre novas perspectivas, né? Então, eu agradeço, Felipe, a sua participação nesse podcast, né? Então, aqueles que gostaram, deem um like aí e sigam as nossas redes sociais, que a gente está sempre trazendo aqui assuntos que tenham relevância para todos que exercem atividade profissional no mercado. Muito obrigado.